Olá, querido aluno, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma videoaula aqui no VestTube. É um prazer ter você aqui conosco, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aí à nossa matéria de Química Orgânica, na verdade, na nossa playlist. Eu fiz primeiramente um vídeo falando da hibridização do carbono, um vídeo que é fundamental para você entender o que nós vamos falar nessa aula. Não é tão fundamental assim, mas você vai entender melhor quando a gente chegar nessa parte da aula, beleza? Bom, vamos primeiro começar o nosso vídeo de hoje perguntando: gente, o que é química orgânica? Tá? Deixando bem claro que nessa aula nós vamos falar da introdução da química orgânica. Então, é óbvio que a primeira pergunta que você pode fazer é: o que é química orgânica? Bom, e aí está a grande questão. Depende. Depende da resposta, né? Só aqui você vai ver umas 3, 4 respostas para isso. E sempre foram modificadas com o tempo. E pode ser que daqui a um tempo modifique também a resposta de hoje. Mas o fato é o seguinte, né? A gente sempre começa perguntando o que é química orgânica e depois você pergunta: gente, será que essa é uma área da química antiga? Será que nos nossos antepassados, séculos, milênios, a gente sabia o que era química orgânica? Cara, vou te dar uma dica. Não, ninguém nunca na vida acordou um belo dia pensando: nossa, eu estou fazendo procedimentos da química orgânica. O conhecimento ele se desenvolve no mundo de uma forma que só depois que a gente começa a dividir, né? Então, era muito comum você encontrar um cara que cuidava da parte hoje, né, falando de biologia, física, né, os naturalistas. Então, era muito assim. Então, ninguém sabia diferenciar o que era tal coisa. E isso foi ocorrendo com o tempo, a começar aqui com um cara chamado Bergman. Tudo bem? No nosso estudo aqui específico para vestibular, tá? Isso aqui, tudo que eu estou falando, é para vestibular. Então, vamos dar continuidade. Eu vou acabar respondendo a segunda questão. É uma área da química antiga? E eu vou te falar, antes de Cristo, a gente já tinha conhecimentos disso, tá? Por exemplo, o papiro. O papiro, você deve lembrar que no Egito algumas escritas foram desenvolvidas, né? A hieróglifa, né? A hierática, a demótica. Mas o papiro ele era utilizado como uma forma para você registrar o que você estava querendo passar como mensagem, né? Então, o que tem a ver o papiro com a química orgânica? O papiro, né, na verdade, você extrai ele de uma planta, né? Aqui está a espécie, Cyperus papyrus, tudo bem? E foi exatamente no Egito que eles faziam esse cultivo, né, para utilizar durante a escrita. Então, o que acontece? A gente está falando de papel, e quando se fala de papel, nós falamos de celulose. Celulose é o quê? Está envolvida na química orgânica, tá? Celulose pode ser aí classificada inclusive como um polímero, né? Um polímero. Então, perceba que desde muito tempo atrás, a química orgânica sempre esteve atrelada à condição do Homo sapiens, ok? Então é uma coisa que sim, é muito antiga, ok? Agora vamos lá pegar firme para o vestibular. Então, olha lá. Tudo vai começar na data de 1777. Só 7, né? Só o 1 que vem na frente. Como que isso acaba sendo classificado para a gente começar a conversar de química orgânica, né? Porque a gente sempre escuta, né, falando, nossa, química orgânica. E até hoje, se você sair perguntando aí na rua, para pessoas que estão estudando no primeiro colegial, às vezes ainda não tem contato, ou para pessoal do fundamental, você vai perceber que para eles a questão da química orgânica parece que ela já é assim intuitiva, né? Você sempre tem uma ideia de algo que é orgânico, ou seja, terra, talvez organismos, certo? Então essa é uma ideia que perdura até hoje. E isso muito antigo, e olha que legal a gente poder conversar hoje falando de um negócio que surgiu há décadas, séculos atrás. Tudo bem? Então, tudo isso começa com um cara chamado Bergman. Vamos anotar isso aqui. 1777.
um cara chamado Bergman. Bergman, na verdade, é o último nome dele, na verdade, sobrenome, porque o nome completo é esse aqui. Não precisa saber, sabendo que é Bergman, tá de ótimo tamanho. Vamos lá, o que esse cara fez? O que esse cara fez foi o seguinte: ele conseguiu dividir a ciência química em duas áreas, na química orgânica e a química inorgânica. Tudo bem? Foi isso que Bergman fez. Foi o cara ali que, para vestibular, é o primeiro que você tem que saber que começou a entrar nessa discussão. Tudo bem? Então tudo começou com Bergman. Tá, o que Bergman fez? Ele falou que a química orgânica, né? Lembra que eu falei que se você for lá no pessoal do fundamental, ensino médio, intuitivamente eles vão atrelar a seres vivos, né? Organismo, talvez plantas, ali que ficam na superfície terrestre, obviamente. Então, o que ele fez? Ele falou que a química orgânica estuda compostos extraídos de quem? Olha, a química orgânica, para Bergman, estuda compostos extraídos dos seres. Estuda compostos extraídos dos seres vivos, galera. Dos seres vivos, pessoal. Tudo bem? Por isso que até hoje você tem essa ideia de que química orgânica está relacionada aos seres vivos. Quando eu falo seres vivos, não é só animal, tá, galera? Não é só animal. Aqui, majoritariamente, reino animal e vegetal, tá? Só depois, né? Você até pode citar aí bactérias, fungos, são outros reinos, mas nessa época vamos continuar falando seres vivos. Tudo bem? Então, olha que interessante. A ideia que hoje a maioria das pessoas tem, que seria intuitiva, começou aqui, em 1777. Então, essa ideia de orgânica, de natureza e tal, tá aqui. Aqui começou isso. Tudo bem? Mas, aí ele falou que química orgânica estudava compostos extraídos dos seres vivos. Mas e a química inorgânica? Ué, a química inorgânica estuda compostos extraídos dos minerais. Então, química orgânica estuda compostos extraídos dos seres vivos e química inorgânica dos minerais. Entendeu? Foi aí que surgiu essa discussão. Tudo bem até aí? Maravilha, maravilha. Ó, agora vamos dar continuidade aqui. Então, só retomando, 1777, Bergman. Agora vem outro cara. Nós vamos chamá-lo de Berzelius ou Berzelius, seja lá o jeito que você quer pronunciar. Escrevendo certo é o que interessa numa prova. Então, Berzelius é o nome que você precisa saber. Berzelius. Ok? O que Berzelius fez diferentemente de Bergman? O Berzelius, ele deu assim, um soco mais forte. Ele falou, esse Bergman não tá com nada. O que ele decidiu fazer? Uma teoria da força vital. Tá escutando isso? Teoria da força vital. O Berzelius nossa, o cara, para não falar outro palavrão, ele é bom mesmo. Ele é intrépido. Tudo bem? Berzelius, ele elaborou essa teoria. Só que o que dizia a teoria do Berzelius? Que teoria, Raina? Teoria da força vital. Que estamos falando, teoria da força vital. O que é vital? O que é força? Vamos entrar, né? A força é o produto da massa. Não, vamos traduzir de uma forma assim, do senso comum mesmo. Força é aquilo que joga você, que te empurra, que te força, né? Aquela ideia de vontade de potência, né? E vital, lembra a vida, sempre assim. Perfeito, você acabou de definir a teoria dele. Para Berzelius, tá? Teoria da força vital afirmava que os compostos orgânicos, então perceba, compostos que são orgânicos, eram obtidos pela intermediação de uma força, ok? Então, compostos orgânicos eram obtidos pela intermediação de uma força que existia apenas em... força vital, vida, então presente apenas em seres
em seres vivos. Tranquilo? Muito suave, né, cara? Teoria da força vital. Maravilha, maravilha. Se você entendeu isso, eu já estou feliz. Vamos dar continuidade, então, na nossa história da química orgânica, essa saga que continua até hoje. Bom, então lá, foi o Bergman, aqui no começo, que disse que química orgânica mexe lá com os seres vivos, química inorgânica com os minerais. Aí chegou o Berzelius e falou, não. A química orgânica, ela tem, assim, intrinsecamente a teoria da força vital. Ou seja, né, compostos orgânicos, apenas seres vivos tinham essa força para produzir. Ou seja, o mineral nunca vai fazer isso. Tá certo, né? Nunca vi mineral produzir ureia assim espontaneamente. Mas, enfim, na prática, né? Lembrando que nessa época a limitação tecnológica era muitas vezes as propriedades organolépticas. Então, ou seja, visão, olfato, sabor, etc. Beleza. Então vamos parar de falar outras coisas e vamos focar aqui. Chegou Berzelius e falou dessa teoria da força vital. E essa teoria eu preciso que você saiba. Eu preciso. Se você me ama, por favor, decora essa teoria, cara. Ó, se você não me amar, eu vou ficar triste, hein, meu? Eu vou chorar. Você vai ver eu chorando no próximo vídeo. Então, por favor, saiba essa teoria. Força vital, compostos orgânicos obtidos, tá? Por seres vivos apenas. Mas chegou um cara chamado Wöhler. Wöhler promoveu essa síntese. Mas o que era essa síntese? Bom, basicamente ele iria pegar um composto que chamaria cianato de amônio, tudo bem? Cianato de amônio. Ele aqueceu e formou ureia. Ah, tá. Isso você encontra aí, todo mundo fala como se fosse a intenção dele. Mas não era a intenção dele. Não era. O Wöhler não queria promover essa reação. Não queria. E é aí que vem a observação VT. A nossa observação aqui que vai fazer a diferença para você. Beleza? O que era a observação? Gente, ele não queria fazer essa reação. Em nenhum momento ele pensou que ia acontecer isso. Não tem como ele querer fazer isso. O que ele queria? Ele queria formar esse cara aqui, ó. Ele queria formar o cianato de amônio, mas ele queria formar com o quê? Ele queria formar com cianato de chumbo, mais outro composto que eu não me recordo exatamente. Eu acho que era hidróxido de amônio, se eu não me engano. Mas enfim, ele queria promover essa reação e não essa. Mas o que aconteceu é que quando ele promove a reação do cianato de chumbo com hidróxido de amônio, realmente você forma cianato de amônio. Isso é verdade, acontece essa reação. Mas como ele aqueceu aquele sistema, como ele aqueceu, o cianato de amônio se decompôs em ureia. E aí que está a grandiosidade dos fatos. Por quê? Porque até então, se você formar o cianato de amônio, não é um composto orgânico, né? Nenhum ser vivo até agora produz isso, sim, de uma forma que eles pudessem verificar. Então, o que aconteceu? Diríamos que foi um acidente. Ele pegou lá cianato de chumbo, hidróxido de amônio e formou o cianato, só que ele aqueceu formando a ureia. Então, se você colocar numa prova que o Wöhler quis fazer essa reação ou que ele quis contrariar Berzelius, é contraditório. É contraditório. Ele promoveu a reação aconteceu no laboratório dele, mas não era a intenção. Não era a intenção. Tudo bem? Então essa é a nossa observação, fique esperto nisso. Beleza? Então agora nós vamos falar do último, mas não menos importante, carinha que falou desse assunto, tá? Bom, então acho que ficou muito claro a questão do Bergman, né? A questão do Berzelius e de Wöhler, né? Que fez a síntese de Wöhler, cianato de amônio, formando ureia, que é um composto orgânico, tá? Ureia que você encontra aí no xixi, beleza? Então, bota orgânico nisso. Então, foi aí que ele acabou derrubando a teoria de Berzelius, né? Por quê? Porque ele conseguiu fazer um composto orgânico em laboratório, diferentemente do que a teoria da força vital afirmava. Então, daí ele quebra essa teoria. Tranquilo?
Então, vamos dar continuidade aqui. Em 1858 surgiu um cara conhecido aí na química como Kekulé. Kekulé? Picolé? Não, Kekulé. Então, Kekulé foi um cara que basicamente ordenou, pelo menos no ensino médio, o nosso estudo da química. Não digo completamente, claro que existem muitas exceções no que ele propôs, mas é um cara que serviu de base aí. Beleza? Vamos compreender isso então. Ó, o Kekulé, ele falou que química orgânica é um ramo da química. Então, química orgânica é um ramo da química que estuda compostos de carbono. Olha que diferença. Compostos de carbono. Olha a diferença dessa definição para essa definição. Aqui fala que estuda compostos de seres vivos. Aqui fala que estuda compostos de carbono. Tranquilo? Mas nós temos outra observação para fazer que você só encontra aqui, cara, pelo amor de Deus. Ó, não conta para ninguém, beleza? Ó, é o seguinte. Se química orgânica é um ramo da química que estuda os compostos que tem carbono, então eu poderia falar para você que esse composto aqui, o CO2, tudo bem? O monóxido de carbono, CO. Poderia falar que o ácido cianídrico, tudo bem? O carbonato de cálcio, todos esses possuem carbono na composição. Mas, eu vou te contar um segredo. Embora tenha compostos aqui que possuem carbono, nenhum desses daqui são compostos orgânicos. São todos inorgânicos. Calma, não chora, tudo bem? Não chora porque eu sei que causa um nó, porque eu estou falando aqui que estuda compostos de carbono, mas aqui tem carbono. Teoricamente devia ser da química orgânica, mas não é. Aceita, né? Aceita. Então vamos lá. O Kekulé, além de fazer essa definição, ele fez alguns postulados. O que é um postulado? Bom, gente, então postulado é aquilo que é considerado como um ponto de partida, tá? É aquilo que é considerado como fato. Então, aqui não tem, teoricamente, nenhum raciocínio para chegar nisso. Isso aqui você teria que aceitar. É um ponto de partida. Tudo bem? Então, vamos lá continuar aqui os nossos postulados. Eu acabei dando um zoom aí na câmera, tá? Para você enxergar melhor aqui. Mas, vamos lá. Então, veja que o primeiro postulado diz que o carbono é tetravalente, ou seja, o carbono faz 4 ligações, né? Se você pega o carbono, ele tem um número atômico 6, distribuição fica 1s2, 2s2, 2p2, 4 elétrons na camada de valência, para atingir o octeto, restam 4, por isso ele é tetravalente, tá? As 4 ligações do carbono são equivalentes, segundo o postulado. O que significa isso, Rainan? Bom, o carbono, fazendo as suas 4 ligações, todas elas, tá, são idênticas. Como assim idênticas? Significa que essa aqui é do tipo sigma, essa aqui é do tipo sigma, sigma, nossa, ficou horrível esse, né? E sigma, todas são sigmas, tudo bem? Esse aqui é o segundo postulado dele. Terceiro postulado, o carbono pode formar cadeias. Com certeza, né, gente? Se você analisar essa última tese aqui, ou seja, a propriedade do encadeamento, né, porque o carbono pode formar cadeias, conhecida a propriedade do encadeamento, é responsável aí, com certeza, por milhões de compostos que nós temos aí na nossa química orgânica, tudo bem? Aqui eu fiz um exemplo de uma cadeia aí qualquer, né, uma cadeia aromática, no caso, mas isso é uma das, você tem milhões, tudo bem? Bom, percebi que vocês não estavam enxergando, mas essa aqui é a cadeia que eu fiz, tudo bem? Bom, gente, desta videoaula é só. Eu agradeço muito a presença de você aí que está assistindo esse vídeo, tudo bem? Muito obrigado, espero ter contribuído com os seus estudos. Além disso, te desejo bons estudos, reveja o vídeo se for necessário, anote, sempre que você faz isso, você está sempre aprendendo. Tudo bem?